Bom dia, amigos de Cristo. É uma alegria nos vermos através desse vídeo e eu quero dizer que sejam muito bem-vindos a esse grupo que tem a finalidade de pregar a palavra de Deus fielmente. E eu quero dizer desde já que se você está nesse grupo, não foi por acaso. Você em algum momento foi tocado pelo Senhor. E não que esse grupo seja melhor que os outros, ou eu seja melhor que alguém, não. Mas é porque aquilo que faz parte da obra do Senhor, nisso o Senhor coloca a sua mão e o seu Santo Espírito trabalha. E trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, que cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Fazer parte desse grupo intitulado, olha que honra, Amigos de Cristo. E hoje, para iniciar, sem me alongar, me chamo Tássio, aqui em São José da Tapera, são todos bem-vindos, certo? Mas hoje eu quero falar sobre o nosso Senhor, sobre esse que é verdadeiro um amigo, para te desafiar, para que você hoje reflita se és verdadeiramente amigo de Cristo ou não. Mas essa medida não sou eu que posso fazer, mas a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês capítulo 15 do livro de João, os versículos do 12 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, diz o Senhor Jesus. Amém? Então, em destaque aqui, o versículo 14 nos diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aqui Jesus está falando para discípulos, porque ele não veio chamar membros de igreja, porque ele não veio chamar pessoas perfeitas. Ele escolheu e escolhe quem ele quer e para ser discípulo. Discípulo significa imitador do seu mestre. E aqui, Jesus Cristo. E eu trago para vocês hoje o evangelho puro e simples, porém poderoso, que ao você ouvir, como diz em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu inicio falando sobre o caráter desse Deus, a santidade dele. Está no livro de Abacuque, o capítulo é 1, versículo é o 13. Teus olhos são puros demais para provar o mal, e tu não podes contemplar a perversidade com favor. Outro texto da Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui está falando de início sobre a santidade de Deus. Ele é 3 vezes santo. A palavra de Deus diz que a todo tempo os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Todos os momentos eles estão adorando esse Deus que é santo, e a palavra dele diz que os nossos pecados é quem nos separa dele, dessa santidade, porque o pecado é sujeira, o pecado é algo que Deus odeia, que Deus abomina. E se nós pecamos, fazemos aquilo que Deus menos gosta. Então reflita. Vejamos algo sobre a justiça de Deus. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos contemplarão sua face. Isso está no livro de Salmo, capítulo 11, versículo 7. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. E Deus, o Santo, é santificado em justiça. Isaías 5,16. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e o tem pronto. Isso está no livro de Salmos 7, versículos 11 e 12. Então Deus é justo. Ele é santo e ele é justo. Então é justo que ele condene aquele que faz aquilo que ele desaprova. Já estamos começando a perceber que temos um problema com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vejamos algo que aconteceu com a humanidade. E nós, claro, nos encaixamos nesse meio que diz a depravação e a condenação do homem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos 3,23. Todos, quando a Bíblia diz todos, é porque foram todos. Deus não achou nenhum sequer que não tivesse pecado. E se você acha que não tem, faça só uma pergunta. Você já mentiu alguma vez? Mentir é levantar falso testemunho. Você já chamou o nome de Deus em vão? Chamar o nome de Deus em vão, por exemplo, assistindo um jogo, diz: ai meu Deus! Você chamou o nome de Deus em vão, e isso é pecado. Pecar é quebrar a lei. Quebrar a lei do Senhor. Já desonrou teu pai e tua mãe? Já desobedeceu alguma vez? Isso é quebrar a lei e isso é pecado. Já cobiçou alguma coisa que não era sua, mesmo que no pensamento? O Senhor Jesus disse que isso é pecado e isso gera um problema. Amigos, mas todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso está no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Se você acha que vai receber o favor de Deus, a salvação, porque você é bom, ou porque você ajuda alguém que está passando ali na rua, você ajuda com a sacola, ou você dá um prato de comida para alguém que está necessitado, e você acha que esses favores, você acha que essas coisas que você faz com que Deus diminua o castigo que virá, a ira dele sobre os que pecam, você está enganado. Porque a palavra de Deus, não a minha, a palavra de Deus diz que
que todas as nossas justiças, aquilo que a gente faz tentando agradar, mas sem fazer algo que é o que o Senhor espera de nós, que é se chama arrependimento, isso é como trapo de imundícia. Vocês sabem o que são isso? O que é isso? Trapo de imundícia era o que as mulheres usavam no seu período de menstruação no passado. Então o Senhor compara aquilo que fazemos e achamos que isso vai cooperar para a nossa salvação. Saiba que o Senhor chama isso de trapo de imundícia, não vale de nada perante Ele, não tem justiça alguma. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de uma maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito aqueles que desobedecem. Aqueles que desobedecem. E isso já me faz ficar preocupado, porque eu me encaixo nisso. Eu peco. Isso está no livro de Gálatas 3, versículo 10. Então nós temos um grande dilema, porque reconheço que sou pecador, e eu acredito que a esse momento você também está percebendo que também é pecador e está afastado da glória de Deus. Saiba que a palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, e morte espiritual. Essa morte que fala aqui é o pagamento. Assim como eu trabalho e quero receber, e é justo o trabalhador do seu salário, eu, como pecador, receberei aquilo que é digno que eu receba, porque o dono da vida disse que aquele que pecar, esse morrerá. E o salário do pecado é a morte, mas essa morte não é a morte física, pois pecamos e ainda estamos vivos. É a morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus, o afastamento da glória de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nem ouve nossas orações por causa do pecado. Será que existe uma saída para esse nosso problema? Será que existe uma saída para mim e para você, amigo de Cristo? Ou será que nesse momento você já está pensando: será que verdadeiramente eu sou um amigo de Cristo, que me encaixo nas suas palavras, que diz que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno? E agora, amigos de Cristo, vamos ver o que Deus fez. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Isso está em Provérbios 17:15. Ninguém tem autoridade para dizer: você está justificado diante de Deus, sem que seja o próprio Deus quem opere isso dentro de você. Porque por nós mesmos, nós não sabemos as intenções dos corações, e nós podemos justificar um perverso, assim como condenar um justo. Isso é abominação diante do Senhor. Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não faça justiça, não fará justiça o juiz de toda a terra? Será que existe algum justo na terra? E será que tem condições de alguém ser justificado diante desse Deus? Será que tem condições de alguém receber o perdão pelos seus pecados? Sim, essa é a maior
notícia que você já ouviu na sua vida, para você que ainda não ouviu o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, genuíno, saiba que sim. Você está debaixo de condenação, mas se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração, pois Deus agiu em nosso favor, partiu dele e não de nós. Aqui Jesus Cristo disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, eu escolhi vocês. Então, se hoje ouvires a voz, saiba que você estará dando resposta a um convite que não partiu de você, mas antes dele. Essa escolha é dele. Eu não sei quem são, mas ele sabe. E a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Jesus é o bom pastor, diz isso em João capítulo 10. Vamos ver o que Deus fez. Enquanto mantém sua santidade e sua justiça, a Bíblia afirma também que Deus é amor. Ele é santo, ele é justo, ele também é amor. E que em amor ele respondeu a esse nosso apelo, que conscientemente sabemos que pecamos contra ele e que estamos debaixo de maldição, debaixo do pecado, debaixo daquilo que ele menos se agrada. Então só o amor de Deus poderia agir em nosso favor como ele agiu. E vamos ver essa grande motivação de Deus. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como uma oferta, um sacrifício pelos nossos pecados. Isso está em 1 João, capítulo 4, os versículos do 8 ao 10. Partiu de Deus a solução para esse nosso problema. Ele enviou o seu Filho como propiciação. Assim como as pessoas no passado ofertavam a ele um cordeiro para remissão dos pecados, ele mesmo veio a esse mundo. Ele se humilhou, diz lá em Filipenses 2. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e veio lá do céu, de onde estava. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que existe foi feito por ele. Ele existia antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, porque ele é eterno. Então partiu de Deus a solução para esse nosso dilema, para esse nosso problema, que se chama pecado, e pecado, o salário dele é a morte, e isso nos afasta de Deus espiritualmente. Então saiba que até hoje você pode ter andado morto para com Deus, mesmo achando que está vivo. E você pode dizer: e por que ele me abençoou todo esse tempo? Eu respondo: não eu, a palavra de Deus. Isso é a graça comum de Deus. E um exemplo disso é a chuva. Quando ela cai para justos e injustos. Então, amigos, vejamos o que aconteceu, a cruz de Cristo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então não é por algo que você faça.
não são por as suas obras, mas é gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, é pela fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifesta da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso está no livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 ao 26. Então, pela fé em Jesus Cristo, ao ouvir a sua palavra e crer que Ele é o Cordeiro que foi enviado para morrer, para ser sacrificado, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Então é preciso fazer algo. Então aqui falou sobre justiça, justificação. E a justificação é quando cremos em Jesus Cristo e recebemos de graça o favor imerecido que essa palavra significa e somos aceitos por Deus. Vejamos o que aconteceu lá na ressurreição, o qual ele se deu a Deus naquela cruz. Ele se entregou, derramou o seu sangue, e é o seu sangue quem nos purifica de todo mal. A ressurreição, o qual Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da justificação, mostrando que Deus aceitou a oferta, Deus aceitou o sacrifício em favor de muitos, em favor dos seus amigos que iriam crer nele. E quando cremos no Senhor Jesus Cristo, de acordo com sua palavra, somos justificados diante de Deus, diante do tribunal de Deus, diante do seu altar, porque temos alguém para nos representar, alguém que obedeceu toda a sua lei sem descumprir em um só ponto, porque somos incapazes de obedecer a sua palavra completamente, de obedecer os seus mandamentos, por causa de algo chamado pecado. A carne, essa carne é tendenciosa a pecar. Mas Jesus Cristo veio em carne. O Verbo se fez carne, mas obedeceu em tudo, diferentemente do nosso representante Adão, o nosso primeiro pai, que desobedeceu. E somos seus filhos, é como se fosse uma máquina. Tudo que saiu dessa máquina corrompida pelo pecado, saiu dela manchado por esse mesmo problema, pecado. Então, só há justificados diante de Deus se esse alguém crê na justiça que se chama Jesus Cristo. Amigos de Cristo, a reação do homem, o que o homem precisa fazer para que seja justificado perante o Senhor? O que o homem precisa fazer para que receba de graça o perdão dos seus pecados e a graça da vida eterna? O que é preciso? Tudo começa com uma palavra que se chama arrependimento. E isso não é algo simplesmente da boca para fora, é algo que vem de dentro para fora. Não é
você dizer que agora se arrepende de algo que você fazia, chorar por isso, mas amanhã ou depois você fazer tudo de novo. E ainda que faça, sentir prazer em fazer novamente aqueles pecados antes cometidos. Arrependimento começa com o reconhecimento e a confissão de que o que Deus diz sobre nós é verdade. Nós pecamos. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso está no livro de Salmos 51, os versículos 3 e 4. Reconhecer que é pecador. O segundo ponto é se arrepender pelos seus pecados. Clamar, como fez aquele cego em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você até esse momento está aqui ouvindo e reconhece que é um pecador, arrependa-se dos seus pecados e confesse eles a Deus. A Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Um reconhecimento verdadeiro de nossa corrupção e nossa culpa nos levará também a um sofrimento verdadeiro, uma vergonha e até mesmo ódio daquilo que nós fizemos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7,24. Somente a aparente sinceridade na confissão nunca é evidência definitiva de um genuíno arrependimento. A sinceridade deve ser acompanhada de um afastamento do pecado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1,16. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, diz Mateus, capítulo 3, versículo 10. Todos os seus pecados, aqueles que foram cometidos ali num quarto, num carro, no escuro, onde nenhum olho viu, saiba que, assim como o sol brilha, aí estava o seu ato, o meu ato, diante de Deus, porque as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa e nada escapa aos seus olhos. Se Deus está tocando no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, comece a se quebrantar diante do Senhor e pedir perdão por tudo que já cometeu e que agora quer viver uma nova vida, mas uma nova vida segundo o querer do Senhor Jesus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, essa é a ênfase, quem nele crê, não será condenado, mas que esse alguém tenha a vida eterna. João 3,16. A ênfase é crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, disse os discípulos lá em Atos 16:31. Veja, se eu sair na rua hoje e eu fazer essa pergunta aqui através desse vídeo, quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão, no máximo um ou dois ateu
em meio a 1000 pessoas. Mas será que crer, ser um crente em Jesus? Crente significa crer. Quem crê? É de acordo com a palavra de Deus? Será que não estamos imersos em uma tradição de homens que fogem da palavra de Deus e não pregam essa palavra verdadeira que mostra que você é pecador e morrendo assim você será condenado ao inferno? Mas hoje você está ouvindo a palavra da verdade, porque essa palavra nos requer uma responsabilidade tremenda de pregá-la, porque devemos pregá-la como ela é, sem acrescentar o que eu acho. Pois prestaremos conta a um Deus que é justo e poderoso, e Ele nos chama para sermos fiéis, fiéis à sua palavra. E a palavra dele nos diz que ele mesmo deu o seu próprio Filho, Jesus, seu único, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. Então, se eu aceito essa saída que ele mesmo nos dá para aquilo que nós mesmos fazemos contra ele, dando o seu próprio Filho, eu sou pai de 2 meninas, eu não daria minha filha para alguém que acabou de estuprar alguém. Mas ele deu o seu Filho para todos, aquele que crê. Então, se esse alguém que acabou de estuprar alguém se arrepender verdadeiramente, ele irá pagar por tudo que ele fez aqui na terra, nas leis da terra. Mas ele será perdoado por Deus e será livre, se esse arrependimento for verdadeiramente genuíno, for de verdade. E isso nem eu nem você podemos medir, porque a intenção do coração só o Senhor. Mas ele nos deixa algo para observarmos, que pelos frutos nós podemos conhecer se esse alguém verdadeiramente se arrependeu e agora entrou por uma porta estreita, um caminho estreito, difícil, mas que no fim terá a salvação eterna. Ou se esse alguém continua na porta larga, de prazeres do mundo, onde a riqueza atrai o